Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, seu resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1912, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. É isso aí, galera. Resenha Express começando. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixem o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal, nos ajuda a crescer também. Se for possível, dá um hype nesse vídeo, chega um comentário pro lado, clique em hypar, é gratuito, se dá uma moral pro canal, beleza? Galera, vamos trazer aqui as principais notícias do Fluminense, né? Um dia antes da grande partida diante do Borussia Dortmund. Imagino que, como é que vocês estão aí? Imagino que muita gente aflita para essa partida, né? Eu tô aqui na minha aflição já pré-jogo, né, para esse jogo contra o Borussia Dortmund, e já tem provável escalação do Fluminense para essa partida contra o Borussia, tá, galera? Já há uma provável escalação do Fluminense, o GE acabou de soltar essa provável escalação do Fluminense. O Renato hoje falou sobre o Borussia e também falou sobre Germancano, tá? E o caso Soteldo também, né? O Soteldo, a gente, né, saiu aí as notícias, informações, Gabriel Amaral soltou também de que o Soteldo, o Fluminense contratou sabendo da contusão do Soteldo. O Renato hoje falou também que, independente com contusão ou não, ele seria contratado, né, para tentar recuperá-lo, enfim. A gente já falou sobre isso, eu falei muito aqui na época da contratação que essa questão física tinha que ser levada em consideração, eu não teria contratado nessas condições. Eu não vou ficar dando murro em ponta de faca quanto a isso daí, acho que o que tinha que ser dito já falaram, todo mundo falou, né? A gente sabe o que aconteceu, é mais uma do Fluminense, muita gente concorda com isso, muita gente acha que isso está certo, tá? Então, assim, não vai ser eu que vou ficar perdendo meu tempo falando sobre isso daí, que já, para mim, já deu. Então, dito isso aí sobre o Soteldo, informações que estão aí surgindo, as discussões, a nossa posição todo mundo já sabe, desde o início, enfim. Renato deu hoje coletiva de imprensa e falou com a imprensa sobre o Borussia. A gente destacou aqui as informações trazidas pelo Netflu, né, sobre isso daí. A gente vai colocar aqui para vocês, o Netflu trouxe aqui um compilado das informações do Renato, né? Ele falou que o time dele vai ter muita coragem amanhã. Vamos ver aqui um pedaço do que ele disse. Olha, meu trabalho é fazer duas coisas: tomar cuidado na parte defensiva, meu time vai respeitar qualquer adversário, mas vai sempre jogar para ganhar. E é dessa maneira que eu trabalho. Independente do adversário, a gente vai jogar para ganhar. Nunca eu vou preparar uma equipe minha só para se defender, deixou claro o Renato. Sem dúvida alguma, com a bola a gente vai jogar. A questão é ter a bola, né, Renatão? Tem que ter a bola para jogar, é uma questão também. Renato falou sobre, dentre essas, sobre ter muita coragem nessa partida. Perguntaram a ele também sobre o Guirassy, que é o centroavante. Ele disse que não trabalha pensando em um único jogador, que ele trabalha pensando no coletivo. Ele falou da bola aérea também do time do Borussia Dortmund, que é motivo de muita preocupação e que o time dele vai ter que estar ligado, muito ligado na bola aérea do Borussia Dortmund. Tratou também da questão física, disse que o time dos caras tem muita qualidade, mas que o Fluminense também tem jogadores que podem decidir, e garantiu, como está escrito aí, um Fluminense muito corajoso para essa partida. Agora, vamos ter aí a possibilidade de ver se vamos ter realmente o Fluminense tão corajoso assim. O que seria esse Fluminense corajoso que o Renato está falando? Vamos ver. Amanhã a gente vai ter ideia de que Fluminense ele vai... como vai ser, na verdade, o comportamento do Fluminense nessa partida, se realmente vai ser um Fluminense corajoso, se realmente vai ser um Fluminense que vai partir para cima do Borussia, como o Renato está dizendo aí. Eu acho temerário partir para cima do Borussia, mas é o que o Renato está falando. Tá bom, galera? Além disso, ele falou sobre Germancano. Perguntaram sobre a possibilidade de Germancano ser titular e ele disse que não. Germancano não será titular e ele explicou por quê. Renato voltou a falar que Cano está se recuperando de contusão e que não é a partida ideal para o jogador entrar em campo. Então, Cano não joga amanhã, Cano não começará a partida amanhã, e a gente já tem a provável escalação do Fluminense. O Renato soltou aí uma provável escalação do Fluminense, e a gente vai ver qual é essa provável escalação e vamos comentar em cima dessa provável escalação. Quem não viu o vídeo que a gente fez hoje sobre a análise do Borussia Dortmund, a gente fez um vídeo completo aqui, um vídeo grande, de 40 minutos, mas que vale muito a pena vocês assistirem. A gente dissecou o Borussia Dortmund, explicamos como joga o Borussia Dortmund, quais são as suas principais valências, quais são as suas virtudes, seus defeitos,
E aí a gente trouxe isso aqui, dissecamos o Borussia Dortmund e falamos caminhos que o Fluminense possa ter. Eu até montei um modelo tático, na minha opinião, que era o modelo ideal para a partida de amanhã, mas o Renato também tem um modelo dele, e ele é o cara, né? Ele é o cara, ele é o treinador, é ele que decide o que é melhor para o Fluminense, e a gente tem que confiar. E no GE já tem aí uma provável escalação do Fluminense para essa partida. Vamos lá dar uma olhada. Tá aí, ó, escalação do Fluminense. Renato testa formações e time pode ter novidades contra o Borussia Dortmund. Vamos dar uma olhada aqui na matéria. O Fluminense está se preparando para o duelo contra o Borussia Dortmund na estreia da Copa do Mundo de Clubes. É o time que que entra em campo 1 hora de Brasília, no MetLife Stadium. Deve ser semelhante ao que vinha sendo utilizado nas últimas rodadas do Brasileirão. Olha aí, ó. O técnico Renato Gaúcho confirmou que o artilheiro Cano começa no banco de reservas, como a gente falou aqui, pois está sem ritmo de jogo. O argentino não atua desde o dia 29 de abril e a partida tende a ser de alta intensidade por parte do Borussia. Por isso a preferência é segurá-lo para a segunda etapa. Algo semelhante deve acontecer com o Ganso. Renato já vinha utilizando essa estratégia no Campeonato Brasileiro, nessas partidas fora de casa contra times grandes. O camisa 10 muitas vezes deu seu lugar a um volante, com Lima ou Nonato, para dar vitalidade e controle pelo meio. Aí ele vem falando, as dúvidas ficam no setor esquerdo, a tendência é que René comece na lateral. No ataque, a novidade pode ser Canóbio no lugar do Serna. O primeiro vem de um período de inatividade após sofrer um afundamento facial contra o União Espanhola no dia 14 de maio. Serna é o vice-artilheiro da temporada e fez boas partidas, garantindo vitórias contra o Internacional e Once Caldas. Aí vem aqui a provável escalação do Fluminense que deve ir a campo. Vamos lá. Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva Freitas e René, Hércules Martinelli e Nonato, Arias, aí sim, Canóbio ou Serna e Everaldo, isso mesmo. Fluminense vai com Everaldo no ataque e Canóbio e Serna é a dúvida, muito provavelmente Canóbio vai jogar. Vamos lá, galera, minha opinião aqui sobre isso, vou dar aqui minha opinião, vocês sabem que eu não fujo de tecer meus comentários, de dar minhas opiniões a respeito do que eu acho melhor para o Fluminense, vocês gostando ou não gostando. Acho muito temerária essa escalação do Fluminense com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli, Nonato, Arias, Canóbio e Everaldo. E é muito também contraditório ele falar que o Cano, por estar sem ritmo de jogo, não vai ser escalado para o Everaldo jogar, e ele colocar o Canóbio, que também vem sem jogar no lugar do Serna, que vinha bem, vinha fazendo gols, vinha sendo decisivo. Se essa for a escalação, o Canóbio no lugar do Serna, na minha opinião, é um grande erro do Renato Gaúcho. Por que é um grande erro do Renato Gaúcho? Porque o Serna é um jogador que vem sendo decisivo, que merecia continuar na sequência. Ele vinha tendo uma sequência muito boa. Ah, mas o Renato quer usar o Canóbio, como você falou, Quintela, naquele esquema do Canóbio ajudando no meio como volante. Tudo bem, se ele quisesse fazer isso, ok. Mas aí tira o Everaldo e coloca o Serna para você ter o contra-ataque. O Everaldo não é um jogador que vai dar ao Fluminense esse contra-ataque. O Everaldo não sabe fazer pivô também. É um jogador muito limitado, luta muito, guerreiro, mas o Serna seria melhor. O que me preocupa com essa escalação aí, galera? Me preocupa o Fluminense ficar muito retraído e sem contra-ataque. Ah, mas o Fluminense disse que o Fluminense vai ser corajoso. Vai ser corajoso como? O Fluminense vai se defender com uma linha de 7 jogadores, vai sobrar, de 8 jogadores vai sobrar 2? Então vai sobrar quem? Everaldo e Canóbio para puxar contra-ataque? Everaldo e Arias para puxar contra-ataque? Vocês acham mesmo que o Fluminense vai ter contra-ataque se for Everaldo e Canóbio? Então, assim, você tira o seu melhor ponta de velocidade, que é o Serna, que é o jogador que teria a melhor condição de tentar um contra-ataque em velocidade, pegando 1 contra 1 com a linha defensiva, e coloca o Canóbio, que não tem capacidade de fazer esse contra-ataque em velocidade, não tem o drible, não tem o sprint que o Serna tem. Você tira o Serna e coloca o Canóbio. Então, na minha opinião, é uma escalação equivocada. O Renato não está, se for essa escalação, pensando nesse jogo contra o Borussia como ele deveria pensar. Está enfrentando um adversário completamente diferente de tudo que ele viu, tudo no Campeonato Brasileiro. Não, ele está escalando um time que ele escala no Campeonato Brasileiro, pensando com uma ótica de um time que disputa o Brasileirão. Na minha opinião, é um erro. Samuel Xavier é uma outra questão, um jogador que dá muito espaço pelo lado direito. Não que o Guga seja maravilha moderna, mas o Guga é um jogador que tem mais consistência defensiva, é mais aguerrido, é um jogador de grandes jogos, já demonstrou isso, tem feito grandes partidas nos grandes momentos.
E aí ele tira o Guga para colocar o Samuel Xavier, que é um jogador também baixo. Na bola aérea vai ser um jogador a menos. Guga também é baixo, beleza, mas enfim, joga com 3 zagueiros, sei lá, alguma coisa diferente. Se ele escala ali, por exemplo, uma linha de 3 zagueiros com Ignácio, Thiago Silva e Freitas, faria mais sentido. Né? Você segura ali, você não precisaria jogar com lateral, você poderia jogar com meia pelo lado direito, você poderia jogar com áreas na segunda linha, num 3-4-3, que viraria um 5-3-2, quando você tivesse sem a bola, enfim. E aí você jogaria com Ignácio, Freitas e Thiago Silva, talvez, poderia ser uma opção para ter a bola aérea, para disputar a bola aérea. Enfim, Renato não está fazendo nada diferente do que a gente imaginava que ele deveria fazer para o jogo contra o Borussia Dortmund. Está fazendo o mais do mesmo, montando um time de campeonato brasileiro para disputar uma partida de Mundial de Clubes. Que dê tudo certo, que o Renato consiga um resultado positivo e que a gente venha aqui amanhã falando, pô, Renato, parabéns, você estava certo. Eu, mesmo que a gente consiga aí um resultado positivo, eu vou dizer, olha, eu não teria feito isso. Quer dizer que eu estaria certo? Não. É o que eu acho que seria mais coerente. O Canóbio, ele era importante para essa partida, principalmente porque ele ajuda muito na fase defensiva. Mas quem tinha que estar aí no lugar do Everaldo era o Serna. O Serna não deveria estar barrado. O Samuel Xavier pelo Guga ainda afeta menos, porque o Samuel Xavier, ele, embora deixe muito espaço, é ruim na marcação, ele também ofensivamente é um pouco melhor. Enfim, o Erco, lá o René no lugar do Fuentes, eu prefiro o Fuentes, mas entendo também que não tem tanta diferença. Mas, sem dúvida nenhuma, essa escalação, se for o que eu estou imaginando, eu acho até que vai ser um 5-4-1. Ou um 4-5-1, que pode virar um 5-4-1, dependendo de que lado esteja a bola. Eu não gosto, sinceramente, dessa escalação aí. Não seria a minha escalação para o jogo de amanhã. Mas é a escalação que o Renato acha que é o melhor. Galera, torcer para o Fluminense fazer uma grande partida, torcer também para que o Borussia não esteja num grande dia e que as coisas funcionem, dê certo e a gente vença, que é o que todo mundo quer. Eu volto a falar aqui para vocês o que eu sempre falei, eu não quero ter razão, eu quero o Fluminense campeão, eu quero ser feliz, tá? Se tudo que eu falar aqui der outra coisa o Fluminense ganhar, eu vou estar amanhã aqui muito feliz, comemorando pra caramba a vitória e dizendo assim pro Renato, tava certo, eu te amo, eu tava errado e tô feliz por estar errado, porque esse que é meu objetivo, é que o Fluminense conquiste vitória. Se for um empate amanhã, para mim é uma vitória o um empate amanhã. Então, porra, seria maravilhoso. Então, vamos torcer. Talvez com esse esquema que a gente está vendo aí, pode ser que aconteça isso, né? O Fluminense faça um 5-4-1, sobrando só o Everaldo, e aí, se a bola estiver no lado esquerdo, o Canóbio vai para a última linha fazendo uma linha de 5, se o jogo estiver pelo lado direito, o Arias vai para a última linha fazendo 5, e aí sobrando sempre 4 no meio de campo. Pode ser que seja isso que o Renato esteja buscando. E aí tentar o contra-ataque com o Everaldo. Eu acho temerário. Eu acho que o Fluminense não poderia ter aberto mão de ter 2 jogadores sobrando para até dar um escape. Porque quando você está pressionado, se você tem 2 jogadores sobrando, um do lado direito e um do lado esquerdo, você sabe que às vezes um chutão que você dê para o lado direito, você encontra esse cara sozinho, no mano a mano com o zagueiro. Agora, se você está sendo pressionado, você dá um chutão para frente, a bola vai voltar para o seu adversário vai recomeçar a pressão. Então, eu não gosto, sinceramente, dessa montagem, principalmente pensando no Borussia Dortmund, que joga num 3-2-5, com 5 jogadores na última linha, jogadores de muita movimentação, de muita intensidade, né, que tem essa vulnerabilidade de deixar os zagueiros sobrando com atacantes. Não adianta os zagueiros sobrarem com o Everaldo, mas poderia, de repente, dar certo os zagueiros sobrando com Arias pela direita ou um Serna pela esquerda. Enfim, é isso. Eu até botei aqui, boto de novo para vocês poderem ver, a minha escalação que eu tinha colocado para pensando exclusivamente nesse jogo seria outra escalação, e eu vou colocar aqui para vocês poderem ver qual seria aqui a minha escalação aqui para esse jogo, tá? Eu teria feito essa escalação aqui. Eu teria jogado com um time mais dinâmico, com mais poder de marcação e mais contra-ataque. Eu marcaria com 2 linhas de 4, como vocês estão vendo aí, Guga, Thiago Silva, Freitas e Fuentes, Canóbio, Martinelli, Hércules e Nonato. Isso deixaria sobrando Arias e o Serna. Arias e Serna, para mim, só recuaria até onde eles estão ali. Não recuaria tanto. A gente defenderia com 8, para sobrar Arias e Serna com os zagueiros do Borussia Dortmund. Era uma chance que a gente tinha de tentar vencer o jogo no contra-ataque. Da forma que o Renato está colocando, eu não gosto, mas ele é o técnico. Eu não sou técnico, sou pago para isso.
ele é pago para isso, e ele é 1 milhão de vezes anos-luz mais competente do que eu, que sou apenas um torcedor. Mas é isso, galera. Então essa aí foi a minha opinião aí. Tá aí também para vocês aí o Resenha Express. Amanhã, hoje tem pré-jogo aqui no canal, às 21 horas. A gente vai fazer o pré-jogo no Bate-Papo Tricolor. Aguardamos vocês. Valeu.